Deus estabeleceu nesse texto. Porque antes de Deus chamar o povo para a terra prometida, o propósito específico de Deus e original de Deus não é levar o povo do Egito para a terra que mana leite e mel. Deus mandou várias pragas para que Faraó libertasse o povo, deixasse o povo ir adorar no deserto, mas o propósito original de Deus não era a terra prometida. O propósito original de Deus não era a prosperidade que viria com a terra prometida. O propósito original de Deus não era tirar apenas o povo da escravidão. O propósito original de Deus era muito maior. Eu preciso mostrar para você o primeiro motivo que fez com que Deus falasse essas palavras para o povo. E o primeiro motivo era honrar Moisés, porque todas as vezes que o povo tinha uma reclamação, eles iam até quem? Então, faltava água, Moisés, dá um jeito. Faltava comida, Moisés, dá um jeito. O povo enchia o saco de Moisés, e Moisés, como era o libertador, assumia a responsabilidade para si. E você pode acompanhar no texto, no versículo 9 do capítulo 19 de Êxodo, diz o texto: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Então Deus está falando assim: eu não quero só que o povo creia em mim, eu quero que o povo creia em você também. A gente não prega muito isso, porque nós somos contrários à teologia da prosperidade. Mas irmão, quem honra a Deus, Deus honra. Quem estabelece um relacionamento com Deus é honrado publicamente. Jesus disse: quando você orar, não fale como os fariseus, como os hipócritas. Eles oram em alta voz, a fim de serem vistos pelos homens. Eles já têm a recompensa deles. Mas quando vocês forem orar, Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta e fala ao Pai que está em secreto, e o Deus que vem em secreto recompensa publicamente. Então existe um povo que Jesus está condenando. Ele está falando, existe um povo que é hipócrita, e a palavra hipócrita no grego é hipócrisis, que significa ator. Todos aqueles que eram fariseus estavam simplesmente atuando. Eu já vi, irmãos, pasmem vocês, pessoas que oravam muito bonito aqui, mas traíram as suas mulheres. Então você ouvia a oração de alguém e era muito poderosa, era cheia de palavras eloquentes. As pessoas tinham vergonha de orar perto desse irmão, mas ninguém sabia o que ele fazia em secreto. Então o problema não é ser visto pelos homens, porque quando Deus honra publicamente. O problema é querer ser visto pelos homens. Está entendendo o que eu estou falando? Esses dias eu postei os irmãos aqui orando. Um irmão falou assim: ô Tiago, de verdade, mano, por que você posta aqui? Tem necessidade? A pergunta é: por que não postar? Por que não falar daquilo que Deus tem feito? Eu postei alguns milagres que Deus fez, e algumas pessoas falaram: não, mas não precisa de tudo isso, você não precisa expor. Então como é que você sabe que Jesus curava enfermos, expulsava demônio, se ninguém tivesse registrado? Como é que você sabe que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, se ele estava sozinho? Ele contou para alguém. Aí, a diferença não é o que você mostra, mas por que você mostra. A palavra de Deus diz que quando você manifesta boas obras, os homens glorificam ao Pai que está nos céus. Ah, meu amigo. Então Jesus estava manifestando aquilo que ele fazia, porque ele não queria simplesmente ser visto pelas pessoas, mas eles queriam que através de Jesus as pessoas pudessem ver o Pai. Porque todo mundo já sabia quem era Deus. Deus já havia se revelado no Antigo Testamento, mas Jesus não veio para revelar Deus, Jesus veio para revelar o Pai. Jesus chamava Deus de Abba. Isso é como se fosse uma ofensa para um judeu. Abba, nos mesmos termos que a gente pode traduzir hoje, é como se fosse paizinho. Aquilo que geralmente
Os nordestinos chamam os pais painho, meu velho. Então Jesus estava falando assim, ó, meus amigos, eu sei que vocês conhecem a Deus, vocês conhecem a lei de Moisés, mas eu vim te mostrar algo muito mais poderoso. Eu vim te mostrar o meu painho. Vamos lá, alguém. Então, Deus queria honrar Moisés para que todo o povo cresce não somente em Deus, mas cresce também em Moisés. Porque o povo reclamava com Moisés, mas a partir do momento em que Deus honra alguém, esse alguém recebe a autoridade de Deus. Quando Jesus começou a pregar, as pessoas ficaram maravilhadas, porque elas falavam, esse homem prega como quem tem autoridade, não como os fariseus. O que é ter autoridade? É uma vida que comprova aquilo que você prega. Deus cumpriu a promessa, porque se existe um nome que o judeu respeita hoje, é Moisés. Deus cumpriu a promessa. Deus honra aqueles que o honram. Deus exalta aqueles que se humilham. Sabe qual que é a diferença de Deus para Satanás? Satanás exalta pessoas, sim ou não? Satanás leva as pessoas para os lugares mais poderosos da terra. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Ele levou Jesus num alto monte, e ele disse, ó, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou os reinos desse mundo. E pasmem vocês, Satanás não estava mentindo nesse momento, porque Satanás tem o mundo em suas mãos, o mundo jaz no maligno. Agora, muitas vezes você vai ouvir pessoas falando assim, adore, porque no louvor você recebe a sua vitória. Mas o único que falou sobre adoração em troca de recompensas foi Satanás, não foi Jesus. Com Jesus você adora porque Ele é. Com Jesus você adora porque você é um adorador em espírito e em verdade. Com Jesus você adora porque você já é mais do que vencedor. Você não adora para receber uma resposta de Deus. Aí você está vendo lá, Satanás queria exaltar Jesus, mas a diferença de Satanás para Deus é que Satanás exalta para depois humilhar, enquanto Deus humilha para depois exaltar. Você está aqui? Então a ótica de Deus é totalmente diferente. Quando Jesus, na pessoa de um anjo, encontra com Moisés numa sarça ardente, a Bíblia diz que Moisés ele cobriu o rosto, mas ele também cobriu os pés e tirou as sandálias dos pés, porque Deus queria mostrar a sua santidade. Você está aqui? Então o segundo motivo que Deus fez com que essas palavras fossem levadas a sério, foi mostrar a santidade de Deus. Existe um conceito em teologia que diz que Deus é imanente. O que é Deus imanente? É Deus conosco, é Deus que está entre nós, é Deus que nós podemos sentir. Giovanni falou aqui que quando nós sentimos a presença de Deus, algo novo acontece. Então existe uma realidade em que Deus está entre nós e Deus está dentro de nós através do Espírito Santo. Mas existe uma outra realidade que ainda é mais poderosa, que é a realidade do Deus transcendente, ou seja, Deus está entre nós, mas também está acima de nós. Deus está dentro do seu povo, mas também é diferente do seu povo. Deus se relaciona com o seu povo, mas também é poderoso, santo e tremendo. Esse Deus estava mostrando a sua santidade, e a santidade de Deus é o atributo que mais a Bíblia fala. Deus nunca foi retratado como amor, 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 ou justiça, 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 ou paz, 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 mas a Bíblia diz que existe um homem chamado Isaías, e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E esse homem viu Deus, mas ele viu serafins ao redor do trono, e eles estavam cantando uma canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. O que você precisa entender é que se Deus é santo, e Ele queria mostrar a sua santidade para o povo, porque a santidade de Deus estava expressa nas palavras: eu colocarei limites. Chama o povo para vir para o monte, chama o povo para vir ter um encontro comigo, mas espera aí,
Peraí, eu preciso mostrar que eu sou diferente. Eu preciso mostrar que eu não sou como vocês. Eu preciso mostrar que existe um limite. Eu preciso que o povo se santifique. Eu preciso que o povo entre em verdadeiro contato comigo. E só é possível ver a Deus em santidade. O escritor de Hebreus disse: revistam-se de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu estou falando aqui para um público variado. Então tem gente que está vivendo uma vida de pecado, tem gente que está vivendo uma vida santa, mas ainda assim, eu preciso falar a verdade. Como é bom falar a verdade, irmão. Você fica livre, você não é escravo de ninguém. Experimenta começar a falar a verdade, irmãos. Por mais que doa, ela é a única que pode libertar. Então, meu irmão, se eu viesse aqui de domingo, eu já ouvi pessoas falando assim: Tiago, mas você não pode pregar uma mensagem dura de domingo. As pessoas já vieram cansadas da semana, elas têm que ouvir uma palavra de ânimo. E aí você quer que eu fale aquilo que a Bíblia não fale? Você quer que eu pregue aquilo que a Bíblia não prega? Meu irmão, eu vim aqui para te confrontar. Eu não respeito quem quer ir para o inferno. Quem quiser ir para o inferno pode ir, mas vai passar por cima do meu cadáver. Eu vou fazer de tudo para atrapalhar um pouco. Eu vou fazer de tudo para dar um rodo em alguns crentes aqui, um rodo espiritual, para que o povo se converta, meu irmão. E sabe o que é poderoso aqui? É que Deus está legitimando as palavras de Moisés. Não é Moisés que está inventando esse papinho de santidade. É Deus que falou: santifique o povo, lave as vestes do povo. Deus, o Senhor é santo. E aí, uma vez que você encontra com a santidade de Deus, você não consegue mais ser o mesmo. Isso gera temor. Sabe o que aconteceu com o monte? Quando a santidade de Deus e a presença manifesta de Deus tocou aquele lugar, o monte estremeceu. O monte começou a pegar fogo. A Bíblia diz que existiam relâmpagos e trovões saindo do monte. O monte estremeceu. Eu não sei se você sabe, mais uma vez uma mulher que sofria de um fluxo hemorrágico chegou e tocou nas orlas das vestes de Jesus. Quando ela tocou, saiu dele poder. Fala comigo, saiu poder. E a Bíblia faz questão de dizer que ele parou. Olha que poderoso isso. Ele parou. E ele sentiu que alguém tinha tocado. Sim ou não? Sim. Agora olha o que é mais interessante. Ele estava rodeado de uma multidão. E ele estava tocando e esbarrando em outras pessoas. Mas uma pessoa tocou nele. Numa igreja existem muitas pessoas que Jesus está tocando, mas existem outras que são mais profundas e elas tocam em Jesus. Eu quero ser esse segundo grupo. Ela tocou em Jesus, saiu o poder de Jesus. E aí ele falou: quem me tocou? E ela, trêmula, chegou e disse: fui eu, Senhor. John MacArthur, um grande teólogo, ele diz que a mesma palavra que Moisés usou no monte, estremeceu, é a mesma palavra e o sentimento que aquela mulher sentiu. Todo o corpo dela estremeceu. Ela viu que Jesus era graça, era favor de Deus, era amor, era tudo isso que a gente sabe que Jesus é, mas ele ainda era um pouco mais. Por isso ela começou a estremecer. Ela disse: fui eu, Jesus, fui eu. E ela não sabia como expressar. Aí você olha para Jesus, em outro texto a Bíblia diz que Jesus acalmou uma tempestade. Jesus repreendeu o vento e acalmou a tempestade. Quando Jesus faz isso, os discípulos estavam com medo. Fala comigo, eles estavam com medo. Mas depois que Jesus repreendeu o vento e acalmou o mar, a Bíblia diz que eles estavam em terror.
E eles perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, os discípulos estavam com medo da tempestade, sim ou não? Sim. Mas quando eles viram o poder de Jesus, eles ficaram em terror. Meu Deus. Jesus. Então, meu amigo, se você está vivendo uma vida de pecado, Deus tem que te botar um pouco de medo. Deus tem que falar um pouco mais pesado com você. E isso é amor. Está entendendo o que eu estou falando? Deus tem que chamar a sua atenção. Porque você precisa entender que esse Deus é santo. Não é qualquer Deus que você está aqui servindo. Não é qualquer lugar que você está. Não é qualquer adoração que Deus aceita. Não é qualquer vida cristã que Deus aceita. Não é qualquer pregação que Deus aceita. Não é qualquer louvor que Deus aceita. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Irmãos, uma vez que você conhece esse Deus santo, algumas bases sólidas das suas vidas vão começar a estremecer. Eu já ouvi testemunho de novo convertido e é muito engraçado. Uma vez me falaram assim: Tiago, eu aceitei Jesus, parece que tudo começou a dar ruim na minha vida. Estava tudo certo, estava tudo bem. Aí eu aceitei Jesus, reconheci que Ele é o meu Salvador, e aí as coisas começaram a acabar. Alguns amigos começaram a parar de falar comigo. Algumas coisas começaram a dar errado. É Deus estremecendo algumas bases na sua vida. É Deus mostrando que Ele é suficiente. É Deus mostrando que algumas amizades deveriam ter acabado mesmo. É Deus mostrando que você deveria se afastar de algumas pessoas mesmo. É Deus mostrando que você deve se separar mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando, diz amém aí. A manifestação da glória de Deus causa temor e transformação. Olha o que diz no versículo 23. Oh Deus. O versículo 19, na verdade. E disseram a Moisés: fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais. Fala comigo, não temais. Não temais. Agora aqui está um paradoxo. Gente, meu Deus. Aí Moisés fala: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Como assim, Moisés? Não entendi. Não teme, Deus veio para que vocês o temam. Moisés está falando o quê? Nem eu sei. Mas existe uma coisa que a gente pode aprender. O temor que Moisés está falando no primeiro versículo é diferente do temor do último. Moisés está falando: não tenham medo. Deus veio para que vocês, ao entender quem Ele é, o reverenciem. O temor de medo não é aquilo que Deus quer. Deus quer obediência e reverência. João diz: o amor de Deus lança fora todo medo. Irmão, eu não vou diante da presença de Deus com medo dele. Mas irmão, quando eu estou vivendo uma vida de pecado, tenha medo sim. Tenha medo. Jesus disse assim: não temam quem pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Temam antes aquele que pode mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. E quem é que pode mandar alguém para o inferno? É Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Então fala para alguém que está do seu lado aí: não tema, mas tema. Meu irmão, uma vez que você encontra esse Deus que é todo poderoso, as coisas que estão ao seu redor começam a perder o valor. As coisas começam a morrer na sua vida. Isso que era o povo que o povo estava falando. Moisés, fala você com a gente.
Porque se a gente ouvir Deus, a gente morre. E é verdade. Uma vez que você ouve a Deus, algumas coisas na sua vida morrem. Sabe o que morre na sua vida? Morre você mesmo. Porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim, ser meu discípulo, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então você vai ter que morrer para si mesmo. Você vai ter que morrer para suas vontades. Você vai ter que morrer para alguns relacionamentos. Você vai ter que morrer para alguns ambientes. Você vai ter que morrer para algumas pessoas. Você vai ter que morrer para você mesmo. Você vai ter que morrer para o seu direito de estar certo. Você vai ter que morrer para o seu desejo de falar mais do que a boca. Você vai ter que morrer para o seu desejo de se justificar diante das pessoas. Você vai ter que morrer. E ninguém quer morrer. Mas, irmão, não existe outro caminho para a vida que não seja a morte. Aí eu quero falar o terceiro motivo. E o terceiro motivo, na verdade, é o motivo principal. Eu falei no começo que Deus, quando tirou o povo do Egito, não queria levá-los à terra prometida. E aí alguns podem discordar de mim, mas se você acompanhar comigo no texto, a Bíblia diz que... Nossa, cara, eu amo Jesus. Versículo 4: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. O principal motivo de Deus ter tirado o povo do Egito não era levar a terra prometida, era conduzir o povo a Ele mesmo, porque Deus sabe que Ele é melhor que a terra prometida. Deus sabe que Ele é melhor do que a riqueza. Deus sabe que Ele é melhor do que os bens dessa terra. Deus sabe que Ele é muito maior do que qualquer outra coisa que o homem pode comprar. Então, Deus não está te conduzindo à sua promessa. Deus não está te conduzindo à promessa que Ele fez a você. Mas na promessa que Ele fez a você, Ele está te conduzindo a Ele mesmo. Ah, meu amigo. Tem muita gente achando que a terra prometida é o final de todas as coisas. Você está correndo atrás de riqueza, você está correndo atrás de um relacionamento, mas quando você chega lá, você sabe que não é isso. Meu maior desejo era ter um iPhone, eu sempre falo isso. Olha que legal, 3 câmeras atrás. E aí eu tinha um Xiaomi, eu falava assim, meu Deus, as coisas só não acontecem na minha vida porque eu não tenho um iPhone. Quando eu tiver um iPhone, minha vida vai ser muito diferente. Hoje eu tenho um iPhone e eu perco mais esse celular do que qualquer outra coisa. Porque você chega lá e você vê, não era isso. Você está correndo atrás de ser rico. Você chega lá. Tem gente que fala assim, né? Eu gosto desses memes. Deus, deixa eu provar para o Senhor que o dinheiro não vai me mudar. Eu queria, Deus, deixa, por favor. Deus, o dinheiro não vai me corromper, pode mandar. Mas, meu amigo, você vai ganhar muito dinheiro, amém? Você recebe isso? Glória a Deus. Isso, teve gente que não recebeu, vai ficar pobre aí. Mas quem recebeu vai ganhar. Nada. Usa a fé. Mas quando você ganhar muito dinheiro, irmão, você vai entender, não era isso ainda. Você vai chegar no fim da sua vida, e aí Jesus conta uma parábola, né? E ele chama aquele cara de louco. Ele fala assim, louco, amanhã pedirão a sua alma. Quem é que vai desfrutar de tudo aquilo que você conquistou? Meu amigo, você está ficando rico, sabe para quem? Para o seu filho. É ou não é? Giovanni vai ganhar dinheiro, mas quem vai aproveitar mesmo é o Samuel, é o Vinícius, é o Josué. É isso que é ser mais do que vencedor. Você sabe que a salvação que você tem não foi conquistada por você, né? Você sabe disso, né? Jesus conquistou por você. Você é vencedor. Ou melhor, Jesus é vencedor, você é mais do que vencedor. Porque Jesus teve que pagar um preço para isso, você só recebeu.
Você imagina o filho do Anderson Silva, lutador. O filho dele é mais do que vencedor. Ele é um vencedor, porque ele ganhou as lutas, mas ele teve que apanhar, ele teve que sofrer. Meu amigo, para ir para o céu, você não teve que sofrer nada. Para ganhar a vida eterna, quem teve que sofrer em seu lugar foi o Cristo. Então você é mais que vencedor, amém? Agora, um preço deveria ter sido pago para que o povo encontrasse com Deus no monte. E esse preço era subir. Fala comigo assim: eu vou subir o monte, que muitos desistiram. Vou ficar lá. Agora, eu gosto disso. Irmão, a terra prometida é uma consequência, amém? Mas o propósito era intimidade. Deus estava conduzindo a mim. Só que a Bíblia diz que Deus estava conduzindo como asas de águia. Você sabe como que uma águia conduz os seus filhotes? Geralmente é assim, ela pega em suas garras os filhotes, enquanto eles não sabem voar ainda, ela solta eles, e enquanto eles estão prestes a cair, ela vem com muita força e volta e os leva de volta para o ar. Olha que poderoso isso. Deus está ensinando para o povo, eu estou te conduzindo como águia conduz os filhos. E aí, algumas vezes eu vou te soltar, e aí vai parecer que você está sozinho. Mas depois eu te pego de volta e mostro que eu sempre estive lá. Vamos lá, alguém. Aí como que você tem que ser exclusivos? Primeiro, se vocês ouvirdes as minhas palavras. Segundo, guardar a minha aliança. Guarda a aliança. Escute a palavra. Leia a palavra. É isso. Amém? Meu amigo. Aí, no momento em que Deus manifestou a glória, o povo ficou em choque. Hoje aconteceu um negócio diferente lá em casa. Bateu um raio muito forte. Até minha tia, você ouviu também? Aí começou a tremer. Eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Eu fiquei com muito medo. Aí eu entendi mais ou menos o que é que aquelas pessoas tiveram experimentando. Eles estavam no pico do monte, eles estavam abaixo do monte, e aí aconteceu o terceiro dia, e Deus veio. Deus falou que viria, Deus veio, só que Ele veio com toda a sua glória, Ele veio com todo o seu poder. Aí o povo começou a olhar para aquilo. Imagina, terremoto acontecendo, pedra rolando para tudo quanto é lugar, trovão, relâmpago, e a Bíblia diz que o monte estava fumegando. Imagina um monte, e o povo olhava assim: meu Deus, não, Moisés, vai lá e morre no nosso lugar. O que o povo estava falando? Moisés, a gente até gosta de você, mas se alguém tem que ir e falar com Deus, seja você, e aí você morre e a gente fica aqui. Agora olha o texto. Eu gosto disso. Aleluia. Depois do versículo 20, que Moisés disse: não temais, Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à nuvem espessa onde Deus estava. Sabe o que Moisés estava falando? Olha, irmãos, eu não sei vocês, eu não sei se vocês querem ir, mas eu irei. Eu irei. Eu não tenho mais medo. Se Ele falou que Ele está lá, é onde eu quero estar. Josué entendeu bem isso. Porque Josué, ele chega a dizer: vocês querem servir aos deuses? Tudo bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem muita gente que está olhando aqui para mim, está falando assim: como que eu vou orar se ninguém ao meu redor ora? Vai você. Mas ninguém na minha escola anda desse jeito. Você vai andar. Mas ninguém no meu trabalho se
porta dessa maneira, mas você é diferente. Porque existe um porém de Deus. E o porém de Deus são para aqueles que estão disponíveis, aqueles que verdadeiramente querem ir para um lugar mais profundo em Deus. Eu não sei se vocês querem ir, meus amigos, mas eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo encontrar o meu Senhor. Ah, mas na minha casa é só eu de cristão. Vai você mesmo. Ah, mas meu marido ainda não se converteu. Vai você. Ah, mas a igreja está vazia. Vai você, meu amigo. Eu irei. Eu não sei quem quer ir comigo, mas eu quero ir. Moisés falou assim: ah, povo, fica aí, vai-te embora, povo chato. Eu quero ir. Eu estou falando para alguns líderes aqui: ai, hoje não vai dar. Porque quem é líder sabe como é que é, né? Nem todo mundo vai estar na mesma vibe que você. Você está querendo pegar fogo por Jesus e o povo está lá, panguando. Vai você. Irmão, eu já dei estudo bíblico aqui na igreja para 3 pessoas. Uma delas era minha mãe, a outra era a Gabi, que eram obrigadas a vir. E o outro era o Marcelo. Ei, Marcelo, você lembra desse dia? Verdade. Ah, meu amigo, se ninguém quer ir, vai você. Fala para alguém que está do seu lado aí: se ninguém quer ir, vai você. Fica se preocupando com quem não quer. Jesus fala assim: não lance suas pérolas aos porcos. Vai ter gente que não vai valorizar aquilo que você vai fazer. Amém. Vai você, continua fazendo. Que aquilo que as pessoas dizem sobre você não pode mudar quem você é. Jesus uma vez perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que é Elias, outros que é o profeta, outros que é João Batista. E vocês, quem dizem? Tu és o Filho de Deus vivo, o Cristo. Meu irmão, o que as pessoas estão falando não pode mudar quem você é. Só que o que é mais estranho nisso é que o mesmo Deus que pediu que o povo viesse, e o mesmo Deus que honra aqueles que o honram, também é aquele que rejeita aqueles que o rejeitam. Vou ser sincero com vocês. Eu li o livro de Apocalipse pela primeira vez na minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Aí eu li uma coisa e nem meu pai conseguiu me explicar. Porque o último capítulo de Apocalipse fala o seguinte: aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, limpe-se mais. Eu ficava pensando assim: Deus, mas esse texto aqui está esquisito. Não era para a pessoa que está suja se limpar? Não era para a pessoa que está suja vir para a presença de Deus, para ela se converter? Eu nunca entendi isso. E aí, olhando para esse texto, eu falei: meu Deus, isso é muito profundo. Porque quanto mais alguém rejeita alguém, mais alguém rejeita Deus, mais Deus rejeita esse alguém. Está entendendo o que eu estou falando? Então, meu amigo, o melhor momento da sua vida para você entregar a sua vida para Jesus é hoje. Porque quanto mais o tempo passa e você continua rejeitando a Deus, Deus vai te rejeitando também. Ah, não, você é antibíblico, Tiago. Deus não rejeita ninguém. Tá bom? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 5. Vamos de Bíblia? Eu gosto de Bíblia. Deuteronômio é basicamente o livro da repetição daquilo que Deus fez em Êxodo. Você está aqui ainda? Deuteronômio capítulo 5. Olha o que Moisés está falando para o povo. Moisés está falando para o povo o seguinte: capítulo 5, versículo 28. Eu quero ler junto com a igreja. Encontrou? Olha aí. Olha lá. Moisés está falando para o povo o seguinte: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis. Então o que Moisés está falando? Ó, quando vocês falaram, vai você, Moisés, Deus estava ouvindo. Quando
o povo falou assim, ó, a gente não vai subir. Quem vai subir é você, Moisés. Deus estava ouvindo. Agora presta atenção nisso. O Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Pausa aí. Deus está falando assim, já que o povo não quer, é até melhor. É profundo isso, né? É esquisito isso. Parece, como assim, Deus? Deus está falando assim, ó. Se for para vir de qualquer jeito, fique em casa. Se for para não ter reverência na hora da palavra, é melhor ficar em casa. Eu sou pastor, eu gosto de ver a igreja cheia. Mas irmão, se for para ficar bocejando, mexendo no celular, meu amigo, não tem problema, fique em casa. Porque Deus é digno do seu melhor. Continua o texto. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse. É o coração de Deus falando. Quem dera o povo fosse fiel. Quem dera o povo não fosse apenas crente domingueiro. Quem dera o povo não fosse apenas um povo que me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Quem dera eles me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Olha. Para que fique. Volta. Vai para frente. Volta. Aí. Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Irmão, quando você vem à igreja, Deus não ganha nada com isso. Quando você falta à igreja, Deus não perde nada. Quem perde é você. Deus não precisa de você, você quem precisa dele. Por isso que Deus está falando assim. Vai para o outro capítulo, versículo. Vai, diz-lhes, torna-vos as vossas tendas. Vai para casa. Não quero subir. Não quero orar. Não quero fazer. Vai para casa. Vai para casa. Não quer fazer? Tem outro. Agora, olha o outro versículo. Meu amigo, meu Deus, isso aqui é muito forte. Tu, porém, fica aqui comigo. Para que eu te diga. Nossa, cara. Quem precisa de Deus? Aqui, levanta a mão. Você entende que Deus não precisa de você, né? Mas, irmão, quando você honra a Deus, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E Ele encontrou em Moisés um amigo. Ele falou assim: enquanto o povo está indo embora, fica aqui. Essa palavra é forte porque para algumas pessoas Deus está falando assim: não faz de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo está falando: fica aqui. Quando Deus fala, larga o pecado. Quando Deus fala, tenha compromisso com a igreja, com a palavra de Deus, Ele está dizendo: fica aqui. Fica aqui. O Deus forte estava falando para um fraco: fica aqui comigo. O Deus poderoso estava falando para um inútil: